Olá, tudo bem? É o professor Elvis que fala, o seu professor de música, e na aula de hoje a gente vai falar sobre métrica, contratempo e síncope. Essa aula, esse capítulo, esse assunto está no nosso livro de teoria, volume 4, capítulo 9. É um assunto bastante importante, minucioso. Ele não é um assunto complicado, mas requer alguns pré-requisitos, né? Conhecimento de compasso, andamento, ritmo. Então, se você chegou até aqui nessa lição, é porque muito provavelmente você já passou pelos capítulos anteriores, pelos volumes anteriores e chegou até aqui. Então, chegou a hora de você saber o que é métrica, o que é contratempo e o que é síncope. A nível de informação, eu quero mostrar para você que esse é o livrinho da capinha. Deixa eu mostrar aqui todinho para você ver, tá? Confira aí se é o seu livro também. Para você que não é aluno aqui da escola, mas deseja adquirir esse livro, vou deixar o link aqui da professora Ana Lore, tá? Para você adquirir o livro lá no site dela, tá? E poder fazer o seu curso de teoria aqui comigo ou na sua escola, ou de forma autodidata, você é quem sabe, tá? E vamos em frente. Eu vou caminhar aqui rapidinho para a nossa página. Bem, vamos lá. E sem mais enroladas, né? Vamos começar. E a velha pergunta de sempre, né? O que é métrica? E vou seguir aqui o passo a passo do livro, tá? E vou explicando e você vai fazendo suas anotações e acompanhando também aí no seu livro, tá? Então, você já estudou que uma partitura é dividida em compassos. De fato, toda partitura, toda música hoje em dia, ela é dividida, né, por barras de compasso. O tamanho do compasso é determinado pela fórmula de compasso, escrita sempre no início da música, lá na primeira pauta, né, lá no comecinho. Dentro de cada compasso existe uma ordem de tempos, fortes e fracos. A saber, aí vai ter um quadro, já já eu vou explicar, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da ordem de tempos. Aqui, onde o tecladista, o pessoal que toca teclado arranjador, que usa ritmos, essas coisas, principalmente os iniciantes, é aqui que o pessoal se confunde muito. E você deve ter percebido que no início das suas aulas a gente bate muito na tecla do tá fora do ritmo, comece de novo, olha o compasso, olha o tempo forte. Essa afirmação, né, dentro do compasso existe uma ordem de tempos, existe uma ordem. Ou seja, os tempos eles não são meramente contados, né, de forma aleatória. Existe uma ordem de intensidade. O primeiro tempo, como você vai ver aí no quadro abaixo, o primeiro tempo geralmente não, ele é sempre considerado forte, independentemente do compasso em que você esteja. Em qualquer tipo de compasso é forte. Esse é o acento esperado em nossa música ocidental. Muitas pessoas não conseguem perceber essa pulsação. Toda e qualquer música, em compasso binário, quaternário, ternário, eu errei a ordem, mas enfim. Um binário, 1, 2, 1, 2. A contagem do 1 é sempre mais forte. No ternário, 1, 2, 3. O 1 também é sempre mais forte. No seu teclado, se você colocar os ritmos para tocar, né, apertando o botão Start, você vai perceber que existe uma ordem, né, existe um momento em que a contagem começa. Pronto. Isso só é possível por causa da ordem, né, que existe entre os tempos, é o que nós chamamos de métrica. O segundo tempo em qualquer tipo de compasso é fraco. O terceiro tempo pode ser forte ou fraco. Geralmente ele é considerado meio forte, dependendo do tipo de compasso. O quarto tempo, em qualquer compasso, ele é fraco. Então nós temos aí forte, fraco, meio forte e fraco. Vamos ver isso nos outros compassos, né? Como é que funciona. A saber, vamos perceber aí que... Deixa eu me localizar aqui que eu tirei a mãozinha. Pronto, voltei. Você vai ver aqui que na letra A, né, no compasso binário, o que é que nós temos? Os tempos 1 e 2, ou seja, a métrica deles é forte e fraco. Numa música Marcha Soldado, por exemplo, se você observar a partitura aqui,
você vai perceber que nós temos as notas escritas nos compassos, né? E abaixo nós temos uns números, isso aqui corresponde aos tempos, tá? Essa primeira nota aqui, ela foi tocada no primeiro tempo. Essas duas colcheias, né, elas são tocadas no segundo tempo. Porém, você vai perceber que a primeira colcheia começa no segundo tempo e a segunda colcheia ela ainda está dentro do segundo tempo. A gente vai ver já já como é que isso vai funcionar, que isso pode ser subdividido também. Então, cada compasso acontece a mesma coisa. Tá vendo? Nesse compasso aqui é curioso, ó, nós temos 4 colcheias, mas apenas 2 tempos, onde o primeiro tempo está cá, né, abaixo dessa colcheia, e o segundo tempo aqui, ó, nessa terceira colcheia, preste bem atenção nisso. E aqui no último compasso a gente tem os 2 tempos dentro de uma nota só. A métrica aqui ela vai ser influenciada, né, pelo ritmo. O ritmo, por sua vez, ele vai ser determinado pelas notas, pelas figuras de notas, né, que são utilizadas dentro daquele trecho melódico, né, dentro daquela composição. Num compasso ternário, você também vai ter a distribuição dos tempos, né, mas da seguinte forma. A gente tem aqui, ó, o primeiro tempo é sempre forte, o segundo e terceiro são fracos. E essa questão da métrica aqui, é bom lembrar que a gente geralmente aprende nos primeiros dias de aula. Né? O professor, geralmente a escola, ela vai mostrar, olha, existem 3 tipos de compasso, binário, ternário, quaternário, e a gente sempre fala, o binário, forte, fraco, ternário, forte, fraco, fraco. Né? Em seguida a gente também vai falar sobre o quaternário, e a gente aprende que geralmente forte, fraco, fraco, fraco e repete forte, né? Geralmente é feito desse jeito, isso no compasso quaternário. Forte, fraco, meio forte e fraco. Saber disso, ter consciência disso é muito importante para um musicista, para um tecladista, um músico de forma geral, porque dá um maior nível de consciência, né, em relação ao ritmo que você está tocando, ou a sua... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Como é que você vai se localizar, né, dentro do andamento. Continuando, aqui falando sobre o compasso quaternário, a gente tem essa afirmação. Leia aí comigo. Como o compasso quaternário pode resultar da união de 2 compassos binários, há também a seguinte possibilidade de métrica. Ou seja, o compasso quaternário, a princípio, né, ele foi a junção, né, de 2 compassos binários. E aí a gente teria um choque. Seria 2 tempos fortes dentro do mesmo compasso. O forte e fraco seria o terceiro tempo. Isso não cai muito bem. Então, por isso que o terceiro tempo ele é admitido como um tempo meio forte, certo? Onde a gente vai fazer uma contagem meio que assim. Isso eu aprendi com meus professores, mas é bom que você saiba também. Ao invés de a gente contar 1, 2, 3, 4, a gente pode contar forte, fraco, meio forte, fraco, meio forte, fraco. É 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Essa contagem ela é infinita ou ela dura, né, o tempo da música. Enquanto a música estiver sendo executada, essa pulsação ela é repetida, né? Essa métrica ela é repetida do início ao fim. Agora vamos observar aqui um trecho da música Atirei o Pau no Gato. Aqui nós temos um pequeno trecho, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Você vai perceber que isso é feito numa pulsação, né, de compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do início ao fim. Muito legal. Mas tem uma coisa nova aqui que você tem que observar. E preste bem atenção nessa hora. No caso das canções, as músicas que a gente canta, né, combina-se a métrica da música. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você não perder o texto. Né? Combina-se a métrica da música com a métrica da poesia da letra. Ou seja, os tempos fortes e fracos das duas devem coincidir. Então veja,
Se a pulsação você tem momentos de tempos fortes, né? E na música você vai ter palavras com sílabas fortes. Geralmente se combina isso. Vamos analisar direitinho. Vamos ver aqui. Se você olhar aqui para a música, a letra da música que está aqui embaixo, repare só. A gente começa a cantar, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, morreu. Você vai perceber que as sílabas tônicas elas são sempre executadas nos tempos fortes. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, morreu. Dona Chica admirou, do berro. Quando você fala do berro, nessa parte aqui tem uma coisa estranha. Você vai observar que a palavra berro, a sílaba forte dela é bé e não ro. Nessa música, a métrica ela foi usada de forma errada. Então, como o próprio texto diz, né, você vai observar que a palavra berro, a sílaba tônica é bé e não ro. O desencontro está aí. Tem esse problema na música Atirei o Pau no Gato e em outras músicas também, é só você observar. Existe uma subdivisão da métrica apresentada acima. Cada tempo aqui ele pode ser dividido em tempo forte e em tempo fraco também. Como assim, professor? Sabe aquelas divisões que a gente viu lá em cima? Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Aqui, por exemplo, forte, aliás, aqui embaixo é melhor. Forte, fraco, meio forte, fraco. Esses tempos eles podem ser subdivididos. Se você perceber, na hora que a gente está tocando a música Atirei o Pau no Gato, você vai ver que o primeiro tempo ele se prolonga um pouquinho para dentro do segundo. O terceiro tempo se subdivide em duas notas menores, né? O quarto tempo também. E eu posso subdividir em duas, em três, em quatro. Tá? Eu posso ter várias subdivisões. E o que é que acontece quando os tempos são subdivididos? Cada tempo, deixa eu baixar aqui para você não perder o texto, cada tempo pode ser dividido em forte e fraco, mais uma vez. O apoio é forte e o impulso é fraco. Que história é essa de apoio e impulso? Lá atrás, quando a gente estava estudando sobre andamento, pulsação e ritmo, lá no volume 1, se não me falha a memória, no capítulo 11, nós estudamos que o pulso ele tem dois movimentos. Ele tem um movimento de apoio, que é onde você bate, e o movimento de impulso. Então, o tempo é executado sempre no apoio. Então, quando você está contando 1, 2, 3, 4, né, a hora da contagem, a hora da execução do pulso é no apoio. Tá? O impulso seria um contratempo, digamos. Mas é importante que você lembre que o apoio, tá, é a hora onde o pulso é executado, onde o tempo é feito. Então você vai observar aqui o seguinte, nesse compasso aqui binário, onde nós temos, o primeiro tempo é forte, nós estudamos isso. O segundo tempo é fraco, mas ao subdividi-lo, o que é que acontece? Um tempo forte, um tempo fraco, ele vai ser subdividido numa parte forte e numa parte fraca. É sempre desse jeito. Seja ele o tempo forte ou o tempo fraco, ao ser subdividido, você vai ter duas subpulsações, né? Com uma parte forte e uma parte fraca. Isso dentro de um tempo fraco, por exemplo. Né? Aqui do mesmo jeito. Ó. Tá? Aqui também seria da mesma forma. Ou seja, eu teria aqui um tempo, digamos, forte. Né? Aqui também um tempo forte. Mas quando a gente subdivide, o que é que nos resta? Forte, fraco, forte, fraco. Não sei se você conseguiu visualizar isso. É mais ou menos isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Que aqui, ó, você vai ter uma parte forte, uma parte fraca dentro de um tempo forte.
né? E aqui nós temos uma parte forte, uma parte fraca dentro de um tempo fraco. Okay? Isso no compasso binário. Né? No compasso 6/8, compasso composto, que até então nós vimos anteriormente, né? Onde cada pulsação, cada tempo, na verdade, ele é a junção de três subtempos, ou seja, na forma de compasso de um compasso composto, o número inferior ele indica as notas que subdividem a unidade de tempo. Eu não vou entrar em detalhes agora nesse assunto, mas esse compasso ele diz o seguinte: 6 colcheias por compasso. Todavia, a cada 3 colcheias aqui nós temos um tempo. Se você não lembra desse assunto, é bom voltar e revisar aí sobre compasso composto. Mas enfim, aqui nós temos uma pulsação, né, forte, tá? No compasso composto. Cada pulsação ela é dividida em 3, tá? Nós já vimos isso. Só que, assim como no compasso ternário, que é um princípio fundamental, você precisa lembrar disso, nós temos os pulsos forte, fraco, fraco. Então, dentro de um tempo que é considerado forte, ao subdividi-lo, você vai ter 3 subdivisões, né? Com a métrica forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Então, no compasso composto, geralmente a gente tem a impressão que é um ternário 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Mas no compasso composto, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você vai ver que a cada 3 batidas eu conto uma pulsação, porque é assim que funciona dentro do compasso composto. Todavia, essas pulsações elas têm uma métrica: forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pois bem, vamos continuar. Eu preciso prestar atenção aqui, porque às vezes a minha imagem fica na frente do texto, né? Espero que eu não tenha cometido isso aí algumas vezes. Agora vamos avançar e entrar em outro assunto. Nós falamos sobre métrica, né? Até então. Agora a gente vai falar sobre contratempo. Contratempo e síncope. Esse assunto não é difícil. Esse assunto é fácil. Porém, a gente se perde. Vamos aos conceitos. Calma. Vamos lá, vamos lá. O que é contratempo? O que é contratempo? Contratempo é algo que ocorre quando um som é executado em um tempo fraco ou parte fraca de tempo, com o apoio ocupado por uma pausa e não por uma nota. Então vamos lá. O que é esperado? O que é que a gente está esperando? Quando a gente está escutando uma música, ou quando nós estamos tocando, né, a gente espera que o primeiro tempo de um compasso tenha som. Ou seja, eu tenho que tocar uma nota aí. É por isso que às vezes você, quando toca Carnaval de Veneza, por exemplo, que tem algumas pausas no início do compasso, você se perde. E tem outras músicas aí, principalmente valsas. Interessante que aqui ela deu o exemplo de uma valsa. E você vai perceber que aqui, no primeiro tempo desse compasso, você tem uma pausa. Só que o que a gente espera é que aí tem uma nota, um som. Então, às vezes, o ouvido ele quer completar. A nossa intuição é completar. Eu vou prolongar uma nota ou eu vou adiantar essa nota para cá. Segundo, a gente espera também que o apoio de cada tempo também tenha som. Então, não importa se é apenas o primeiro tempo. O primeiro tempo que é forte, esse ele tem mais ênfase e a gente quer que tenha uma nota ali de todo jeito. Mas os outros tempos, apesar de serem fracos, eles também nos dão a noção de que ali tem que ter um som e não uma pausa. Bem, e o que é que acontece no contratempo? Vamos repetir. O contratempo ocorre quando um som é executado em um tempo fraco ou parte fraca de tempo, com o apoio ocupado por uma pausa. E aqui a gente tem um exemplo na prática, né? Isso não acontecendo está caracterizado o quê? O contratempo. No caso aqui, não acontecendo essas sensações aqui que ela está descrevendo. Então veja só, aqui no segundo compasso você tem
o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. E o que é que acontece aqui nesse compasso? O tempo 1, que é forte, ele não foi ocupado por uma nota, por um valor positivo. Ele foi ocupado por uma pausa. Então veja, eu tenho aqui um tempo forte, tá? Que não foi executado, mas eu tenho aqui uma nota no tempo fraco, tá? E ela foi executada. Isso aqui caracteriza um contratempo, tá? Quando você percebe também que aonde deveria ter som, não tem. Né? Isso caracteriza um contratempo. Nesse outro aqui parece confuso, o pessoal gosta de confundir, mas essa pausa que está aqui, ela caracteriza um contratempo. Eu estou dentro de um tempo. Como assim, professor? Você está dentro de um tempo? Eu vou tentar analisar isso aqui com você com calma. Vamos lá. Eu vou tentar escrever aqui fazer aqui algumas anotações para a gente tentar entender. Deixa eu localizar melhor aqui. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro tempo, né? E ele é um tempo forte, tá? Essa outra colcheia que está aí, ela vai ser um tempo fraco, tá? Certo? Tempo fraco. Aliás, desculpe. Não, isso mesmo, tempo fraco. Já esse outro aqui vai ser outro tempo fraco. Então, vamos analisar direitinho aqui, que a anotação foi essa que eu fiz. Você vai notar que eu tenho o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3, certo? Ou seja, as colcheias estão acontecendo, né, num tempo fraco. Porém, você tem que lembrar que esse tempo aqui, o segundo tempo, ele está dividido, certo? E onde é que tem um contratempo aqui? Aqui tem um contratempo, veja, tem uma pausa, né, e uma nota, mas tudo isso está acontecendo dentro de um tempo fraco. E como isso é possível? Como é que a gente pode descrever isso como um contratempo? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui para você. Quando a gente subdivide um tempo, né, o que é que acontece? Eles são subdivididos dessa forma. Olha só. Você vai ter um tempo, uma parte forte e uma parte fraca. E o que é que está acontecendo aqui? A parte forte ela foi o que? Suprimida por meio de pausa. Já a parte fraca ela foi executada. Então veja, aonde você deveria tocar, né, onde a gente teria a sensação de som, está tendo uma pausa. E isso é um contratempo. Tá? Então o contratempo ele não vai acontecer apenas de um tempo fraco para um tempo forte, né? Mas sim também de uma parte fraca, de uma parte forte, né? A supressão da parte forte para a parte fraca. Eu acho que eu disse o contrário, desculpe. A supressão é do forte para o fraco, tá? Corrigindo. A gente não vai ter então o contratempo apenas do forte para o fraco, o forte sendo suprimido por meio de pausa, né? Mas a parte forte também, tá? Espero que aí tenha ficado bem entendido. Aqui também acontece, nesse outro compasso aqui, eu vou tentar já colocar a explicação aqui, deixa eu diminuir, pronto, e vamos fazer a anotação logo dos tempos fortes, né? Aqui eu tenho um tempo forte, aliás, dos tempos fortes não, dos tempos como dos tempos comuns, né, desse compasso. Aqui nós temos o tempo forte, aqui nós temos o fraco e aqui mais um fraco. Tá, esses são os tempos principais. Eu vou, acho que aqui não vai dar certo. Deixa eu tentar relocalizar aqui. Pronto, acho que assim fica melhor. Você vai perceber aqui que essas colcheias, olha só, nós temos forte, aí aqui ó, fraco, aqui forte e aqui fraco. Eu poderia até chamar isso aqui de meio forte, tá? Mas é considerado um tempo forte. Vamos chamar de forte mesmo. Então vamos ver se a gente consegue entender isso aqui. Olha só essa anotação, muito legal. Nós temos o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco, o terceiro tempo fraco. Isso caracteriza o compasso ternário, tá? Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Todavia, o terceiro tempo ele foi subdividido em 4 notas, né? 4 subpulsações. O que é que acontece? Quando a gente subdivide, né, um tempo, o que é que surge?
a métrica forte, fraco, forte, fraco. E o que é que está acontecendo aqui? Ó? A parte fraca ela foi suprimida com pausa, mas em compensação, a parte fraca, eu acho que eu disse o contrário, desculpe, a parte forte, né, desse tempo fraco, ela foi suprimida com pausa, desculpe. E a parte fraca, ela tem a nota sendo executada. O que é que nós esperamos? Esperamos que a parte forte seja executada. E aqui não aconteceu. Então, sempre que isso acontece, sempre que a parte ou tempo forte, né, não é executado ou é no lugar de uma nota é colocada uma pausa, nós temos o que? O contratempo. Essa explicação é bem longa, mas ela é muito importante e isso você precisa entender. Você deve estar entrando agora no nível 3, né? Está finalizando agora o nível 2, e as músicas, as partituras, ou músicas de um modo geral, elas utilizam muito essa questão do contratempo, e é muito bom que você esteja preparado, você conheça esse assunto, né? Para poder ler com mais consciência. Bem, vamos continuar, né? A gente precisa avançar e agora a gente tem que falar sobre a síncope. O que é uma síncope? Um nome esquisito, né? Para começar, a música tem alguns nomes assim, alguns nomes esquisitos, isso é normal, mas não vou entrar agora na história dessa palavra, todavia no conceito. Né? O que é uma síncope na métrica musical? Né? Dentro de uma música, a síncope se faz quando um som, em tempo fraco, ou parte fraca do tempo, é prolongado para um tempo forte, ou parte forte. Veja que tudo abrange o tempo fraco, o tempo forte, ou o tempo, a parte fraca ou a parte forte. Tem sempre essa questão, o tempo todo e uma parte do tempo. A métrica, ela vai te dar uma noção de localização dentro do ritmo. Isso é muito minucioso, é por isso que algumas pessoas acham esse assunto difícil. Mas eu acho que a prática, o conhecimento da teoria e a prática fazem com que você tenha melhor consciência, né? E uma visão de posicionamento rítmico lá dentro do compasso. Falei grego, não foi? Eu vou tentar falar menos difícil. Não foi tão difícil assim, não foi tão difícil. Vamos lá, revisando o que é síncope, o conceito. Síncope se faz quando um som em tempo fraco, veja, o som está acontecendo num tempo fraco, mas ele vai se prolongar para um tempo forte ou parte forte. Isso geralmente acontece com ligadura. Vamos lá. Pode-se também pensar como um som em tempo forte antecipado para um tempo fraco. Essa é justamente a sensação que a síncope te dá, que um som ele foi antecipado. Cara, isso acontece muito nos programas de televisão. As pessoas cantam e é como se elas estivessem tirando a música do seu tempo normal. Né? Então você vai cantar sei lá, atirei o pau no gato. Né? E você canta ela como se fosse atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, riu. Você dá umas puxadas nas notas para frente e para trás, né? E isso faz com que o som seja antecipado. E isso é a síncope. Eu não sei se esse exemplo ficou tão claro, mas foi o exemplo que eu planejei agora. Enfim, vamos tentar ver aqui na partitura, né? Eu acho que eu não estou aparecendo na frente não, estou não. Então vamos dar uma olhada aqui. Compasso binário, nós temos um tempo forte, um tempo fraco. Aí, note que esse tempo fraco ele se prolonga para o tempo forte. Tá vendo? Isso é a síncope. Tá? Qual é a sensação que você vai ter aqui? Que essa nota aqui foi adiantada. Tá? É como se ela fosse puxada aqui para antes do tempo dela. E essa nota que é antecipada, que inclusive não é tocada, né, porque ela acaba sendo uma prolongação, um prolongamento dessa nota anterior, ela vai se chamar de nota sincopada. Mas veja, esse é o exemplo em que você tem um tempo fraco se prolongando para um tempo forte. Eis uma síncope clássica.
E agora a gente tem uma síncope um pouquinho mais minuciosa que requer um pouco mais de sua atenção. Você vai ver agora que nós temos esse pontinho aqui, ó, tá? Desconsidera que isso é uma falha da digitalização, tá? Novamente nós temos o tempo forte e o tempo fraco, mas veja que o segundo tempo, né, o tempo fraco no caso aqui, ele foi subdividido em duas notas menores. Aí o que é que acontece? A subdivisão ela vai ter sempre a questão da métrica forte e fraco. Aí veja que a parte fraca desse tempo, se prolonga para um tempo forte. Eis outra síncope clássica. Qual é a sensação que nós temos aqui? Que essa notinha está sendo antecipada. A leitura rítmica daqui é mais ou menos assim. Veja só. Tá, 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 ti. De novo. Tá, 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 ti. Okay? Você vai notar que essa nota aqui eu passo o mouse, mas não canto. Tá, 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 ti. Se não tivesse a ligadura, tá, tá, ti, tá, tá, ti. Então a sensação que a gente tem é que a nota foi antecipada. Então, eis outro caso de síncope clássica também. E a gente está chegando no fim. Tem sido uma aula longa, né? Mas é uma aula importante. E você deve levar em conta tudo o que foi dito e você deve trazer suas dúvidas para a sala de aula. Mas vamos concluir, vamos terminar. Por que o contratempo e síncope são estudados juntos? Por que a gente tem que ver esse assunto juntinho? Porque nos dois casos, deixa eu selecionar aqui para você se localizar, há um deslocamento do som para antes ou para depois do tempo forte, ou esperado. Quando ela fala em deslocamento, aqui é mais uma sensação, né? Eu volto a dizer que essa sensação é o que faz muita gente no nível 1, no nível 2, errar algumas contagens, né? Porque de propósito a gente costuma colocar algumas músicas, é por isso que é importante você ter alguns clássicos ou seguir as indicações que o seu professor dá. Seja você aluno daqui, meu aluno, ou aluno de outra escola, às vezes a gente quer estudar, porque quer estudar aquela música que você vê que é bonita e aquela música é cheia de síncope, é cheia de contratempos e você simplesmente só vai tocar se for de ouvido. Você não vai ter consciência, né, de que você está, ou de como executar aquela métrica de forma lógica, de forma consciente. E eu preciso fazer isso. Olha, quem não precisa fazer isso é um médico. Quem não precisa fazer isso é um advogado. Mas um músico, o cara que quer tocar bem, a pessoa que quer entender de música, ele precisa sim entender de métrica e, consequentemente, de contratempo e síncope. No qual, no contratempo, a pausa ocupa o lugar do som, que é deslocado para frente, causando um retardo. Então, isso confunde. Né? E você pode estar se perguntando, por que eu erro? Por que meu ouvido não aceita tocar essa nota aqui? E a resposta está aqui. Porque isso é um contratempo e ele te dá essa sensação. Então você tem que aprender a controlar essa sensação para tocar da forma como a música foi composta. Na síncope, a nota do tempo forte é antecipada, resultando em uma antecipação, claro. Então, principalmente a síncope, se você prestar atenção nos programas de TV, The Voice da vida, tal, você vai ver que os cantores eles cantam como se estivessem saindo do tempo original, do compasso, da métrica original da música. Às vezes uma música que é muito quadradinha, né, eles cantam como se ela fosse, sei lá, estilo jazz e tal, dá aquela cara moderna, né? Mas o que eles estão fazendo é nada mais, nada menos do que síncope. Eu posso dar um exemplo, um exemplo clássico, fácil, tá? Todo mundo conhece a música Hino à Alegria, Nona Sinfonia de Beethoven. Inclusive você que deve estar estudando, você já passou por ela. Então você deve ter aprendido que a música é mais ou menos assim. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Tô solfejando, né? Quando a gente enche ela de síncope, como a galera faz aí nos programas de TV, ela vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo improvisar aqui e criar um bocado de nota sincopada, mais ou menos assim. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, ré. Pronto.
eu, eu tirei as notas do lugar. Eu sincopei um bocado de nota. Eu fiz com que ela ficasse meio descompassada. Mas não está errado. Tá certo? Isso é o que se faz na televisão para ficar mais moderno. Entendeu? Todavia, uma dica importante. Uma dica muito importante. Você que vai se apresentar, você que vai fazer provas, não sei. Você precisa ver os critérios da sua apresentação ou da sua prova. Enfim, se você estiver participando de uma banca, ou aqui na escola, por exemplo, você vai apresentar uma música. Eu, como professor, como a gente está estudando teoria musical e tal, e lá vai, eu quero que você toque a música do jeito que está escrita na partitura, sem improvisos. Porque nós estamos estudando leitura e interpretação. Então eu quero saber se você entendeu aquilo que está escrito. Agora, depois que você passa por essa prova, né, e vai tocar na igreja, vai tocar em casa, você pode sincopar, você pode improvisar, tá? Desde que você tenha consciência, né, do ritmo que está escrito. E a consciência do ritmo que está escrito te dá liberdade para vagar um pouco antes ou depois. Isso é normal acontecer com os músicos, tá? Então, nas provas ou nas apresentações, preste atenção nos critérios. Se você estiver fazendo uma prova, não vá sincopando, fazendo contratempos e deixando a interpretação, né, deixando a leitura da pauta assim de lado. Veja se a banca aceita. Tá? Mas se você estiver numa plateia, está descontraído, é festa, então você pode brincar um pouco. Chegamos nas atividades, né? E as atividades você deve fazer, anote suas dúvidas. Caso você esteja tendo aula online, mande as fotos, né, que eu faço a correção. Pois bem, gente, vamos ficando por aqui. Né? Essa aula já ficou bem longa, mas eu tentei explicar tudo bem direitinho, tá? Tentei dar exemplos para que ficasse o mais didático possível, né? Já que é um recurso às vezes limitado. Na verdade é ilimitado. A gente lidar com o digital. Enfim, vamos ficar por aqui. Mande suas dúvidas, traga as dúvidas para a sala também, se você for aluno aqui da escola. Desejo paz e graça e até o próximo vídeo. Vou lá. Tchau.